E aí, beleza? Eu sou o Zeca e o vídeo de hoje é sobre pintura digital. Então se você quer sair de uma pintura super básica para algo mais assim, bonitona, se liga aí. Talvez você esteja se perguntando por que o vídeo de pintura digital se a gente ainda não falou de desenho. Bom, é aí que tá. Esse é um vídeo de duas partes. A primeira parte dele foi sobre desenho e tá lá no canal do Diogo Desenha, que é um cara que tem um canal recheado de desenhos com super dicas muito bacana para você que tá querendo praticar e melhorar os seus desenhos. Então eu vou deixar o link dele aí na descrição e assim que você acabar de assistir esse vídeo você vai lá e vê o processo do desenho e toda a criação desse personagem super bacana que eu vou trazer aqui para vocês hoje, beleza? Bom, dito isso, vamos lá para a tela do Photoshop, que é onde eu vou mostrar todo o processo para vocês. Zeca Tum. Lembrando que eu vou usar aqui o Photoshop como ferramenta, mas vocês podem usar aí qualquer aplicativo de desenho e pintura, inclusive aqueles que eu indiquei no último vídeo, que também vou deixar aqui na descrição. O meu objetivo com este vídeo é mostrar para vocês as ferramentas que eu uso e como eu uso para chegar ao resultado final. Então é mais uma demonstração para vocês entenderem o que passa na cabeça na hora de fazer uma pintura digital. Então, com o desenho aqui do personagem no Photoshop, a primeira coisa que eu tenho que fazer são definir qual tipo de referência eu vou buscar. Como eu sei que a descrição que o Diogo passou para mim é que esse personagem é um personagem de slime verde, com os dentes bem grandões aqui, tá vendo? E também com um cabelo de fogo, eu preciso buscar referências que vão me fazer ter uma ideia do que vai ser esses materiais na pintura. Então eu peguei aqui algumas referências dessa gosma verde aqui para eu poder ter uma ideia mais ou menos de como ela se comporta com a luz e com as texturas. E também peguei esse fogo aqui de fogão porque a minha ideia inicial era fazer esse cabelo azul. Mas depois eu vou mudar de ideia porque estava mais difícil do que eu imaginava. Então o próximo passo que eu tomei foi aqui de ajustar algumas partes desse personagem para poder ajudar a vender a ideia desses materiais. Então usando aqui as minhas referências que eu peguei para poder me dar um pouco de noção, eu vou ajustar aqui algumas partes desse personagem para deixar ele mais fácil de representar algumas formas na hora da pintura, principalmente o formato em geral do cabelo e também a base ali do personagem, deixando ele assim mais dinâmico para poder ficar mais simples na hora da pintura. Então a primeira coisa que eu faço na hora da pintura é definir alguns tons mais neutros para poder ser o fundo, porque se eu deixar um fundo branco pode ser que interfira na minha visualização das cores e dos tons que tá no personagem. Então deixo aqui alguns tons bem neutros mesmo, só para poder tirar aí essa influência do branco. Então vamos lá, a primeira parte da nossa pintura aqui é a cor base. Então vou usar aqui um verde, azul, não, tô ficando doido. Um verde bem desaturado, um verde assim, bem basicão mesmo. Então nessa parte aqui é importante a gente imaginar que esse personagem está aqui nesse ambiente que ele tá aqui sem praticamente luz nenhuma, porque toda a luz que a gente vai colocar no personagem, que é o que define os volumes, a gente vai colocar depois, então a gente precisa fazer isso por partes. Então eu vou usar e abusar aqui da ferramenta de camadas, então vai prestando atenção ali naquele cantinho, olha lá, ó. Acabei de mudar a camada agora e vou começar aqui a adicionar e definir alguns volumes com essa luz principal, usando um verde um pouco mais claro aqui pra gente poder começar a definir todos esses volumes. Então eu faço aqui primeiro uma definição bem dura e depois vou suavizando para a gente poder começar a entender que aonde que esse personagem vai ter mais ou menos luz, né? Lembrando que eu tô sempre olhando aqui na minha referência e eu percebi ali que ele tem uns tons bem amarelados. Então eu acho que eu já vou voltar aqui pro cabelo daqui a pouco. Eu vou fazer esse cabelo amarelo e vermelho normal, né, de fogo, porque eu acho que vai acabar que vai combinar melhor e vai facilitar para mim na hora de fazer essa pintura. Então aqui eu já tô pensando aqui em alguns elementos aqui de luz e sombra e como eu vou poder explorar isso mais para frente. Então agora eu vou aqui para a parte dos olhos e vou começar a fazer do mesmo jeito, a mesma técnica que eu usei para fazer a parte do personagem, que é adicionar primeiro a cor base,
Lembrando que é bom evitar usar o branco, 100% branco, ou o preto também, 100% preto, nesse tipo de desenho. Agora eu vou subir aqui para a parte do cabelo. E eu vou começar aqui com esse laranjão aqui bem saturado, mas mais para frente eu vou tirar um pouco dessa saturação, porque, como eu disse antes, precisa que essa cor seja uma cor mais neutra para a gente poder trabalhar depois a saturação em cima com a iluminação, né? Então isso, como é uma chama, eu vou colocar aqui alguns detalhezinhos saindo daqui do cabelo dele aqui para poder já começar a vender essa ideia de que isso aí não é só um cabelo, né? Isso aí também tá pegando fogo, esse cabelo dele aí, cara. Então eu vou fazendo aqui alguns detalhes que mais pra frente depois eu vou tirar, porque eu não gostei tanto, mas é importante você testar suas ideias, porque às vezes elas vão funcionar e outras vezes elas não vão funcionar. Então o que eu vou fazer aqui agora é começar a saturar esse laranja aqui com uma camada em overlay aqui com a cor mais avermelhada no centro, usando ali minhas referências que eu tenho de fogo. E aí eu vou adicionar também uma outra camada em amarelo também de overlay. E aí sim eu começo aqui a adicionar alguns elementos do fogo em si aqui com essas faixas amarelas mais definidas. Lembrando sempre que eu preciso de trazer aqui um volume que pareça também que é um cabelo, então eu tenho que me preocupar com isso também. Então aqui eu já vou adicionando esses volumes com o amarelo, e o meu próximo passo aqui é começar a suavizar aqui esse cabelo aqui. Então vou fazer aqui uma outra camada com amarelo aqui para poder começar a definir alguns detalhes mais suaves. Então vou fazer também com uma com vermelho e vou deixar lá em cima e aqui embaixo mais saturado. Eu acho que ficou bem legal o resultado. Ok, depois que eu fiz toda essa parte aqui, já entendi como que funciona esse fogo. Eu vou voltar em cada camada e vou fazer os mesmos passos que eu fiz para poder definir aqui como vai ser essa sobrancelha e esse bigodão dele aqui. Bom, eu não sei se a ideia inicial é que fosse também de fogo, mas já que o cabelo dele é de fogo, vamos sugerir que todos os pelos do corpo dele é de fogo, né? Então vamos lá. Eu fiz aqui a mesma ideia que eu usei lá no cabelo, eu fiz no bigode e na sobrancelha, para poder ficar tudo bem uniforme, né? Então agora eu vou partir aqui para a parte de iluminação. Eu preciso pensar que esse cabelo, como é um fogo, ele vai gerar uma iluminação nesse nosso personagem. Então vou começar a pensar aqui agora que eu preciso trazer uma luz para esse personagem. Então tem que ser uma luz mais amarelada, com alguns tons de vermelho ali em cima, porque tá mais próximo do cabelo. Então vou começar aqui adicionando esse amarelo bem na parte de cima aqui, deixando esse personagem bem amarelo, apesar dele ser verde, né? Mas lembrando que o que define a cor é a luz. Então se tem uma luz de fogo, provavelmente ela vai ser mais amarelada. Então é bom pensar na luz que você tá no seu personagem aí, que é o que vai definir a cor dele. Não é só porque o personagem é verde que ele vai ser 100% verde. O que vai definir isso é a nossa iluminação. Então eu deixei ali as orelhas dele bem avermelhadas, como você pode reparar, porque a orelha tende a ser mais fina. Então vai passar ali nessa parte que é mais fina da orelha, vai passar mais forte a luz, então vai ficar mais vermelho. Depois o que eu fiz foi adicionar aqui um pouco de textura nesse personagem. Então primeiro eu usei um brush de poros, fui adicionando ali escuro e mais claro nas partes mais escuras para dar uma textura. E aí sim eu vou para essa parte aqui, que é a parte que é um brilho especular, que é esse brilho intenso que tem aí essas coisas que são mais pegajosas, né? Igual essa massinha aí e esse outro personagem que eu usei de referência aqui. Então eu fiz aqui essa iluminação mais esse brilho especular aqui, usando vários tons diferentes, né? Para poder dar aí vender essa ideia que é uma iluminação. Então, depois que eu já adicionei aqui um mais básico, depois eu vim com a outra camada por cima, adicionando mais brilho ainda, porque eu quero que fique bem brilhoso isso aqui, pra gente poder ver que isso aqui é uma parada pegajosa. Eu usei aí a mesma técnica para poder fazer nos olhos e nos dentes dele, né? Porque os dentes também costumam ser molhados e os olhos também, então também tem um brilho mais intenso. E esse é o resultado final aí do nosso personagem. Poderia ter ficado melhor, poderia, mas é aquela coisa, como eu disse antes, foi 2 elementos que eu ainda não tinha estudado e não tinha me aprofundado, que era tanto o fogo em si, quanto essa gosma. Eu nunca tinha pintado nada nesse tipo, e é muito bom a gente sair da zona de conforto, porque ela traz novos conhecimentos pra gente, né?
Então é bom a gente pegar uns desafios assim de vez em quando, porque eles somam e muito aí para nossas habilidades. Bom, o processo ficou bem acelerado aqui, mas a intenção de mostrar essa pintura aqui para vocês é para vocês mesmo ter uma ideia de para onde ir. Se você vai pegar uma estrada, você precisa saber qual é o destino dessa estrada. Então, se você quer estudar algum tipo de pintura digital, você precisa entender que existem vários e vários tipos de pintura digital. Então, é importante você escolher ou definir um estilo de pintura para você se especializar naquilo e entender os fundamentos que precisa para poder chegar no resultado que você quer. E não se preocupe, porque mais pra frente eu vou trazer aqui vídeos mais específicos falando de técnicas que a gente pode aplicar aqui nos nossos desenhos que são mais simplificados, né? Para fazer esse tipo de vídeo que é Toon Vlog, que é a ideia dessa série. Mas mesmo assim é importante você conhecer esse tipo de pintura, porque assim como o desenho, é muito mais fácil você simplificar do que você se limitar a algo. Bom, então gente, eu peço para vocês se inscreverem lá no canal do Diogo e ir lá assistir o vídeo do desenho desse personagem. E para você que tá aí acompanhando essa série de tutoriais que eu estou fazendo, vamos fazer o combinado assim. O Diogo todo dia ele posta pelo menos 3 vídeos lá no canal dele com muitos desenhos bacanas. Vamos escolher um desses desenhos e fazer. Se você não tem um estilo de desenho em si ainda, vai praticando com as dicas que ele dá lá, copiando o desenho, fazendo do jeito que o personagem é. Mas se você já tem um estilo, é legal você pegar o personagem que ele fizer lá e tentar reproduzir no seu próprio estilo. É um exercício muito bom e aí você vai abrir a sua mente aí desenhando personagens que talvez você não desenharia. E isso é bom, assim como eu hoje aprendi bastante com essa gosma verde com cabelo de fogo aí, eu tenho certeza que você vai aprender também, forçando aí o aprendizado com coisas que não são o que você já está acostumado a fazer. Bacana? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí um comentário falando o que você achou dessa pintura, se você já fez algo parecido ou tem vontade de fazer, e não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Então, até o próximo vídeo, valeu e falou!